Oi, tudo bem? Eu sou o Thales, criador do Ninho de Escritores, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 3 campos do texto e as 3 funções das frases. Quando alguém me procura para analisar um texto, a primeira coisa que eu preciso fazer é separar essa análise em 3 campos diferentes. Esses campos são a narrativa, a linguagem e o contexto. O campo da narrativa diz respeito ao que acontece, quem são os personagens, como eles interagem e como as suas ações decorrem ao longo do tempo. O campo da linguagem diz respeito à qualidade do texto. Ele tem metáforas, ele é claro, ele é gramaticalmente correto. Esses são os elementos que dizem respeito ao campo da linguagem. O campo do contexto, ele se refere a como esse texto em particular se conecta com outros textos e outras relações que existam para além do texto. Então, eu cito uma cidade que existe, essa cidade está coerente, eu cito fatos históricos ou outros elementos que podem ser tirados de livros e histórias que já existiram. Esse é o contexto. O que acontece é que as histórias que a gente cria muitas vezes vão ter níveis de qualidade diferentes na narrativa, na linguagem e no contexto. E eu posso ter um livro que tem uma linguagem maravilhosa, mas que narrativamente não prende o leitor. Ou eu posso, por outro lado, ter livros que são fabulosos em termos de narrativa, mas que a linguagem é pouco excitante, ela não encanta, ela não atiça o raciocínio do leitor. Em relação ao contexto, muitas vezes eu vejo histórias que simplesmente não estão conectadas com nada da vida real. Elas se passam no seu pequeno universo particular e não se conectam com elementos que fazem parte da experiência de outros leitores ou de outros livros. Uma história, ela não precisa que os 3 campos estejam no máximo da qualidade. Eu gosto de trazer isso como um objetivo, mas antes de qualquer coisa, o importante é compreender qual é a intenção de quem está escrevendo. Eu quero contar uma história e eu não estou preocupado com a linguagem ou com o contexto, tá tudo bem. Eu quero contar uma história em que eu explore a linguagem de uma forma poética e inovadora, e aí eu não estou tão preocupado com a narrativa ser engajadora, tá tudo bem. O que importa é construir uma relação intencional entre quem escreve e aquilo que é escrito. Os 3 campos da narrativa, eles têm a ver também com as 3 funções que as frases, os parágrafos, os capítulos cumprem dentro de um texto. No campo narrativo, a função da frase é avançar a história, ou seja, aquilo que está sendo escrito faz com que a narrativa avance de forma dramática, os eventos que acontecem repercutem sobre outros personagens. Se sim, a função de avançar a narrativa está sendo atendida. No que diz respeito à linguagem, a pergunta que a gente pode fazer em relação à função da frase é: essa frase, ela provoca ou estimula uma reação intelectual ou estética no leitor? Então, é uma imagem, é uma poesia que faz o leitor pensar? Perfeito? A função de linguagem está sendo cumprida. E com relação ao contexto, a função da frase diz respeito a oferecer contexto para compreender e aprofundar o conhecimento que os leitores têm sobre os personagens e sobre as situações. Se a frase que eu estou trazendo, ela me conta algo que me ajuda a compreender como um personagem pensa ou como uma situação se estabelece, a função de contexto está sendo cumprida. Idealmente, eu gosto de pensar que a frase perfeita ou o texto perfeito vai fazer com que todas as frases cumpram as 3 funções. Esse é o ideal, e assim como os campos da escrita, não é algo que precisa ser perseguido por todo mundo, mas é uma referência para que a gente possa entender e falar sobre como a gente está escrevendo o nosso texto. Então eu posso escrever o meu texto e depois olhar para ele e pensar: nossa, essa frase não está avançando a narrativa, não está cumprindo um papel estético nem intelectual, tampouco está explicando melhor quem são os personagens e qual é a situação. Então, para que essa frase está aqui? Pela minha experiência, se uma frase, ou um parágrafo, ou um capítulo não cumpre nenhum dos 3 fatores, ela provavelmente está sobrando no texto e pode ser excluída. Então eu uso essas 3 funções do texto para ajudar a editar um texto. Esses são os 3 campos do texto e as 3 funções das frases que eu uso para editar e escrever novas histórias. Se tu gostou, assina o canal, curte aqui o vídeo para ajudar a divulgar, avisa os amiguinhos que tem material novo no Ninho de Escritores toda semana e deixa um comentário. Faz sentido para ti pensar esses 3 campos e essas 3 funções? Vamos conversar? Até mais!